É uma ilha cercada por praias, pessoas sedentas por Deus e bonitas assim como eu. Você vai encontrar os montes lá. E sabe, eu achei muito interessante estar nesse congresso, porque eu me considero um filho do fogo de Deus, um filho da unção. A nossa igreja faz agora, na próxima semana, 20 anos de ministério. Meu pai é o pastor presidente, chama Igreja Batista do Angelim. Angelim é um bairro, é como Lagoinha também, né? E há 20 anos atrás, meu pai, dentista, minha mãe também dentista, se conheceram na faculdade. Meu pai foi tremendamente tocado pelo Espírito Santo de Deus e cheio de um desejo santo por servir ao Senhor. Então ele começou ajudando na igreja dele, mas era uma igreja grande, não tinha muito espaço. Então ele pediu permissão para o pastor dele, para terminando de atender ali na sede de saúde, hoje é UPA, né, que chama, PSF também. Naquela época era centro de saúde dos bairros, ele atendia como dentista, e todas as vezes que ele terminava o atendimento, ele ligava uma caixinha de som, daquelas multiuso, sabe, que você fala aleluia e as pessoas ouvem glória a Deus, e ficava pregando na praça do bairro Angelim. E é muito pequeno, mas eu me lembro até hoje de como ele nos buscava em casa, todo de branco, ainda vindo do consultório, vamos para a igreja. E não tinha igreja nenhuma. Minha mãe pegava um milheiro de folhetos com a babá da gente, eu e mais meus 2 irmãos, e a gente saía rodeando a praça daquele bairro, e o meu pai fazendo louvor e pregando naquela caixinha, falando: você que está aqui na praça com seu filho, você que está aqui jogando bola, Deus tem um plano na sua vida. E a gente entregando aqueles panfletos. Mas sabe, o plano de Deus para aquela comunidade, para aquele bairro era tão grande, que muitas pessoas acharam graça. Meu pai encontrou graça aos olhos de muitas pessoas, então nos cederam a sede da Associação de Moradores para reunir. Um salão pequenininho, acho que havia umas 60 pessoas. E o meu pai fazia tudo, ele era o diácono, ele era o ministro de louvor, o pastor, o porteiro, tudo. E com pouco tempo, aquele lugar já estava cheio de pessoas que nós ganhamos ali naquele bairro para Jesus. Então nós sentimos a necessidade de ter um lugar, ter um templo. Mas não havia dinheiro para se comprar um terreno, para se construir uma igreja. Então nos cederam um terreno. Olha, um dos secretários disse: Joaquim, que conhecia ele por ser dentista, eu vou te conseguir um terreno, uma liberação para você iniciar a sua igreja num local no bairro Angelim. E nós ficamos muito felizes. E quando nós fomos conhecer aquele lugar, era o lixão do bairro Angelim. Era um charco de lodo, um lugar onde todas as pessoas jogavam lixo. É onde a nossa igreja está estabelecida hoje. Então você encontrava ali animais mortos. Havia, não sei se um braço de um rio, alguma coisa, mas corria uma água assim. Tanto que nós precisamos no templo maior fazer um fundamento bem profundo, baldrame que chama, né, para poder levantar o templo. Foi lá embaixo, porque é um lugar encharcado, um lugar sujo. E o Angelim, há 20 anos atrás, era uma favela. Era um lugar que ninguém queria trabalhar. Era um lugar que ninguém queria ir para montar a igreja. Porque é complicado montar a igreja em favela. Você sabe, você entende que você vai ter que sustentar a igreja. E poucos pastores, poucos homens de Deus aceitam esse desafio. Mas eu lembro de olhar aquele lugar e dizer: meu Deus, que é isso? Eu era criança, eu tinha uns 12 anos, 10 anos de idade. E o meu pai disse: olha, aqui vai ser a nossa igreja. E nós levantamos o nosso primeiro templo. E não sabíamos de nada, a nossa fé era tão pequena, a gente sabia tão pouco da palavra de Deus. E a minha mãe conta que um dia ela foi dormir e ela orou: Deus,
Será que é só isso que o Senhor tem para nós? É um anjo soltando fumaça aí. E a mamãe entrou numa crise com Deus. Uma crise ministerial e uma crise na sua vida com Deus. Senhor, será que é só isso que o Senhor tem para mim? Ir para uma igreja todo domingo, sentar na cadeira, dar minha oferta, ouvir algumas canções, ouvir uma palavra legal e voltar para casa? Só isso? Será que é só isso que o Senhor tem para a minha vida? E ela começou a clamar por algo diferente, por algo novo. Deus, eu quero alguma coisa nova, eu sei que tem alguma coisa do Senhor diferente, e eu quero isso. E ela não sabia o que era, mas ela desejava algo. Eu não sei se você já se sentiu assim. Você não sabe o que Deus tem para você, mas você quer isso com todas as suas forças. Então, na semana seguinte, ou no mês seguinte, eu não lembro, um pastor amigo do meu pai, foi um dos caras que ganhou o meu pai para Jesus, chamado Fernando Cifuentes, mora em Belo Horizonte, já pastoreou na Lagoinha, ligou para nós e disse: Joaquim, tu não vai acreditar. O pai disse que foi. Mas eu conheci um missionário chamado Dan Duque. E ele está querendo fazer missões no Brasil, e ele quer ir para o Nordeste. Ele me pediu para indicar igrejas para ir com a equipe dele. E meu pai disse: que bênção, a gente quer receber. Quantas pessoas são? Olha, são mais ou menos umas 12 pessoas. Nós tínhamos 100 membros. Era completamente inviável financeiramente para a igreja. E o meu pai disse isso para ele. Mas aquele homem de Deus disse: não tem problema. Nós estamos indo debaixo de uma direção de Deus e eu vou pagar todos os custos do evento. Eu estou te contando isso para você entender a raiz de onde tudo começou ali na nossa cidade. E naquela equipe chegaram o Dan e a Marte Duque, que são os pais do avivamento da nossa cidade. Levaram o David Quillan, que ainda era um garotão, tinha cabelo, para você ter ideia. Cabeludão, ele era na frente também, que hoje é só daqui para lá. Se estiver filmando isso, não põe no YouTube. Pastor Cirilo, Antônio Cirilo, foi só como intercessor para ajudar o Dan Duque. E ele colocava ali a mesinha de produtos, no final ficava ajudando, não cantava nada. O Gregório McNulty foi como intercessor. Como a gente estava no meio de uma favela, a gente teve que fazer os cultos de avivamento numa rua. A gente fechou 2 ruas. E quando a gente procurava o Gregório, ele estava no meio do mato, jogado, adorando ao Senhor. E aquilo era muito louco para a gente. Porque eles chegavam no culto e a gente estava acostumado com um formato. Mas eles já iam chegando e ninguém precisava derrubar eles já iam se deitando no chão e levantando a perna na hora da adoração. Eu tinha 12 anos de idade, eu olhava aquilo e dizia: meu Deus, que liberdade é essa? Que fome, que sede é essa? A Cris, do Atos da Adoração, não sei se você conhece, daqui também de Belo Horizonte, foi para tocar teclado. Depois disso, que muitos deles iniciaram o próprio ministério. Mas a nossa igreja, a minha família, a nossa comunidade foi privilegiada por receber uma semente do início de tudo. E depois que eles foram embora, eles passaram acho que uns 3, 4 dias ali. Eu me lembro de chorar muito no meu quarto, ouvindo umas fitinhas que o David tinha chamada Vinho Novo. E eu dizia: meu Deus, a presença de Deus foi embora. Quando que isso vai acontecer de novo na minha igreja? Pai, tem que trazer esse pessoal, todo mundo tem que morar aqui. Porque eles carregavam uma presença com eles. Porque a presença é algo pessoal, é algo conquistado na sua intimidade com Deus. E depois nós entendemos isso. Mas para que você entenda, naquele esgoto, naquele lugar onde ninguém dava nada, onde haviam 100 pessoas e um dentista que acreditava que ali poderia haver um ministério, hoje existe uma igreja para mais de 8.000 pessoas, que é cobertura para mais de 49 igrejas no Norte, Nordeste,
e até fora do Brasil. Tudo porque alguém resolveu se abrir sem reservas para o avivamento. Deus, naquele momento, não precisava do nosso dinheiro. E Gideão, quando é chamado de homem valente por Deus, acho que a segunda resposta que ele dá é: Senhor, mas eu sou da menor tribo e da família mais pobre. E a gente vive dando desculpas para Deus para não abraçar aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E nós chegamos num momento onde a minha mãe clamando, nós não tínhamos recursos, mas Deus havia enviado uma semente de avivamento àquele lugar. E Deus não precisa de multidões para fazer avivamento. Avivamento gera multidões. Deus não precisa nem de todos nós que estamos aqui nessa noite. Se uma pessoa sair, terminar esse evento, esse congresso, e receber 100% da semente que foi plantada aqui, a cidade de Uberlândia pode ser transformada pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Vai dar para ele limpar o óculos. Amém. São sementes. A parábola do semeador diz que o semeador sai a semear. E Deus é um semeador. Deus é um sonhador. Deus não consegue fazer nada sem contar para ninguém. Deus te fez e me fez para ter um amigo, para ter alguém para conversar, para ter alguém para mostrar o quão poderoso Ele é e realizar os seus grandes feitos. O pecado é que nos afasta disso, nos distancia de Deus. Mas Jesus nos traz de volta, nos dando a oportunidade de mais uma vez caminhar lado a lado com Deus. Mas Deus continua o mesmo. Uma vez eu estava numa conferência, aqui pertinho também, clamou pelas nações pregando. E tinha um rapaz lá de São Luís do Maranhão, da minha cidade, filho de pastor, participando. E ele tinha um chamado pastoral sobre a vida dele, um chamado missionário, mas na juventude, querendo correr, sem acreditar muito, ele corria do chamado. E naquela escola ele estava sendo fortemente confrontado por Deus para responder ao chamado dele. Eu lembro de terminar de ministrar e esse rapaz me procurar e dizer: Pastor Fred, eu já estou nessa escola aqui há 10 dias e Deus está mudo. Deus não fala comigo. Eu tenho perguntado tanta coisa para Deus, Deus não está falando nada, Deus está mudo. Eu disse para ele: meu irmão, Deus não está mudo. Você que está surdo. É diferente. Sabe por que vocês não querem ouvir a voz de Deus? Porque Deus é verdade. A essência de Deus é a verdade. Você vai perguntar para Deus: Senhor, eu termino o meu relacionamento, eu não estou legal com meu namorado, a gente não está vivendo bem, termina ou não? Deus vai dizer: termina. Deus não se move por emoções. Senhor, esse foi o ano que a minha empresa mais movimentou dinheiro, eu não posso pagar esse imposto todo. Vou falar com o meu contador para dar um jeitinho, fala ou não fala? Deus vai dizer: paga seu imposto. Deus não se move por emoções, Deus se move por princípios. E avivamento não é estabelecido em emoções. Avivamento é fundamentado em princípios. Fala para quem está do seu lado: vizinho, Deus te quebra, mas não quebra os princípios dele. Deus é muito sério com os princípios dele. E a gente às vezes bate o cabeção, quebra a cara, porque acha que Deus vai abrir mão dos princípios dele e fazer uma exceção conosco. O princípio de Deus é algo estabelecido para todos, para o ímpio, para o justo. O sol nasce todos os dias, enquanto Deus quiser que ele nasça. Para os filhos de Deus,
para aqueles que estão distantes de Deus. O princípio da lei da gravidade funciona só para quem é ímpio? Ou se o Benihim pular de um prédio de 12 andares, ele morre também? Morre. São princípios. E avivamento é estabelecido por princípios, por processos. Eu te contei rapidamente a história da minha igreja. Hoje a minha igreja caminha com duas pernas. Uma delas é o avivamento, o mover de Deus, e a outra delas é o evangelismo. Nós trabalhamos com células. Eu sou pastor hoje de células também. Eu viajo no Brasil inteiro, outros países, ministrando, cantando, levando os meus CDs, ministrando nas pessoas. E quando eu volto para casa, eu tenho discípulos, eu tenho células, eu presto conta aos meus pastores, eu participo dos cultos. Porque eu entendo que Deus está trazendo uma nova estação sobre o Brasil, sobre a igreja, aonde todos os ministérios, aonde tudo que acontece está fundamentado na igreja local. Uma vez eu ouvi uma frase interessante: tudo começa e tudo termina na igreja. Quando eu comecei a cantar onde? Na igreja. Quando eu ficar velhinho, desafinado, ninguém quiser que eu cante, eu vou estar cantando aonde? Na igreja, porque se os irmãos não deixarem, eu vou cantar do mesmo jeito. Avivamento é estabelecido por princípios e por processos. Hoje eu cuido de 80 células. Comecei uma 3 anos atrás. Empurrado, sabe? Sem querer fazer. Já por 2 anos meu pai havia me desafiando. Vamos lá, abre célula. Eu não queria. Porque querendo ou não, a gente que trabalha com louvor e adoração, às vezes se acha um pouquinho especial. Quem trabalha com arte na igreja. E acha que porque já está cantando ou está atuando numa peça, a gente já está fazendo muito. E um dia Deus me confrontou e disse: Fred, eu quero mais do que canções. Eu quero que você faça mais do que cantar para mim. Quando você chegar no céu, eu não vou perguntar quantos discos de ouro você ganhou, quantas músicas você fez. Vou perguntar com quantas pessoas você dividiu a verdade do Evangelho. Porque acima de qualquer coisa está o plano de salvação para os homens. Amém? Deus quer te tocar, Deus quer soprar na sua vida, tocar nas suas emoções, te restaurar, mas a primeira coisa que Deus quer fazer com um homem e com uma mulher é resgatar aquela alma do inferno. Por isso, nós começamos a nortear o nosso ministério por isso. A nossa igreja é uma igreja que você vê as pessoas caindo no chão, rolando, ficam lá milanesa, para a direita, para a esquerda. Tem culto que tem irmão que não consegue ir para casa, aí o diabo bota no carrinho de mão e vai levando pela vizinhança. Tem uns cachorrinhos que ficavam perto da igreja, até os cachorros ficavam com as patinhas para cima. Está adorando o Senhor, sabe? Mas nós entendemos que Deus nos enche para que nós possamos derramar sobre os perdidos. Deus está te enchendo aqui. Eu vi muita gente chapando aqui desde sexta-feira. Irmão que ficou bebaço. Mas eu te pergunto, será que você entende o propósito disso? Dessa unção que foi derramada sobre a sua vida? Dessa autoridade, desse entendimento que foi derramado, desse renovo que foi derramado sobre a sua vida? Não é para você se tornar um crente especial, alguém mais íntimo de Deus, bater no peito e dizer isso. É para que você saia pelas ruas de Uberlândia, declarando a realidade do reino de Deus, declarando a verdade, resgatando vidas para o Senhor Jesus. Avivamento sem almas não tem valor. Na nossa igreja, no começo do avivamento, muita gente tinha medo de cair no chão. Tem alguém que tem medo de cair no chão aqui? Nessa hora ninguém tem. Tudo bem.
Até eu tinha. Eu olhava aquela loucura e dizia, meu Deus, e se eu não levantar mais? Se eu cair e morrer? Aí os pastores brincavam comigo, porque eu era filho de pastor. Cara, que ótimo então. Deus já te ama tanto que você cai e Ele já te leva para Ele. Dizia, não vou cair não, meu irmão, tá doido. Já tem muita coisa para fazer. Mas sabe, o tempo vai passando e eu aprendi que o importante não é cair. O importante é como você levanta. Amém? Você cai. Muitas vezes eu me jogo. Porque eu me lanço como uma atitude de rendição a Deus. O pastor vem e põe a mão na minha cabeça e eu mesmo vou. Fico lá no chão, adorando ao Senhor, em intimidade, quietinho, entendendo que há uma responsabilidade em levantar diferente do que da maneira como eu caí. Fala para a pessoa que está do seu lado, o importante não é como você cai. É como você levanta, irmão. Vou te contar uma história que aconteceu em Natal. Eu fui convidado para ministrar lá. Acho que eu tinha uns 19 anos, eu tinha acabado de casar. Eu casei duro, sem R$1 no bolso. E o meu pai, para me abençoar, prensou 1000 cópias do meu primeiro CD e me deu. Disse, olha, essa é a semente do seu ministério, viva disso. E eu peguei esses CDs e comecei a viajar e ministrar na igreja de amigos. E eu recebi um convite para ministrar nessa cidade. Cheguei lá, era um evento muito legal, a gente ministrou. E eu via sempre um irmão que era lojista, trabalhava com venda de material evangélico. Ele era sempre o primeiro a cair no chão e o último a levantar. E eu dizia, meu Deus, esse cara é crente demais. Uma vez ele me chamou para almoçar, eu fui almoçar com ele, sabe, com muito temor e respeito. Por ver aquele irmão tão entregue, tão rendido à presença de Deus. E antes de sair, ele disse, Fred, eu quero comprar 500 CDs seus. Eu falei, não tem 500, tem uns 300 aqui. Então eu vou ficar com tudo, você vai embora, segunda-feira eu deposito na sua conta. Sabe quando que esse irmão depositou o dinheiro na minha conta? Nunca. Verdade? E naquele dia, eu sentei e Deus falou comigo o que Ele disse para o profeta Samuel. Eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. Na minha igreja, tem irmão que cai lá, que dá pirueta, que sobe essa coluna e vem voando na unção. Mas tem muito problema de caráter. E por isso a igreja tem muito problema em aceitar o avivamento. Por isso muitas igrejas são fechadas para o avivamento. E chama avivamento de macumba, e diz que é isso, que é aquilo outro, que é um bando de doido. Nós passamos por tudo isso lá. E nós começamos a ministrar nessa área de caráter, ministrar no evangelismo, sem abandonar a presença de Deus. E o que Deus vai fazer aqui em Uberlândia é levantar um povo que é louco pela presença dele, que cai, que grita, que chora, mas que paga as contas em dia, que é bom marido, que é bom pai, que é boa esposa, que é bom discípulo. É esse avivamento que a criação está gemendo, clamando para que os filhos de Deus se manifestem. É esse avivamento que Deus estabelece aqui. Abre a tua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 8. Essa foi só a introdução. Versículo 22. Essa foi a primeira mensagem que eu preguei na minha vida. Foi. Primeira mensagem que eu ministrei na minha vida. E que por todos esses anos de ministério, ela de vez em quando bate lá dentro e ecoa. E cada ano que passa eu entendo mais
Deus vai me mostrando mais, eu vou entendendo mais o que Deus fez na vida desse cego. E me coloquei várias vezes no lugar desse cego para entender ele, tentar entender. Mas no final das contas, Jesus fez tudo diferente com ele. Por todo o Novo Testamento, nós acompanhamos o ministério de Jesus e muitas curas foram realizadas. Na sua grande maioria, Jesus perguntava: o que você precisa? Senhor, minha filha está enferma. Senhor, o meu servo está enfermo. Senhor, eu estou enfermo. Jesus dizia: vai, a tua fé te salvou. Mas no caso desse cego, específico, isso aí mesmo, Jesus fez uma coisa completamente diferente. Se eu fosse ceguinho, eu ia ter ficado chateado. Mas o final foi glorioso. E eu chamo essa mensagem de os processos de Deus. E Deus tem processos na sua vida. São fases. São etapas que vão sendo superadas e vencidas. E você, por toda a sua vida, você vai envelhecer e você vai estar vivendo processos de Deus. Muitas vezes eles são doloridos, são complicados. Mas o final desses processos, aqueles que guardarão o coração, aqueles que permanecerão até o final, eles receberão a vitória. No verso 22 diz: e chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou Jesus para fora da aldeia. Bom, até aqui, o que aconteceu com Jesus foi algo que acontecia sempre. As pessoas sempre estavam trazendo cegos, enfermos, endemoniados à presença dele. Mas esse cego, para mim aqui, representa uma parte da igreja do Senhor. Uma parte de pessoas que está próxima de Jesus, que está diante de Jesus, mas ao mesmo tempo sem visão. Será que você conhece alguém dentro da igreja, amigo, colega, irmão, que frequenta os mesmos congressos que você, que tem a mesma Bíblia em casa que você tem, mas que não consegue ver como você vê? E uma parcela da igreja do Senhor Jesus não tem visão, não consegue ver. Sabe como o cego Bartimeu, aquele outro cego que se desesperou e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Se você for pesquisar o nome Bartimeu, você vai descobrir que o nome Bartimeu significa filho nobre. Bartimeu era um filho nobre. Filho nobre, alguém que tinha nobreza em si, alguém que tinha herança, alguém de boa família, nobreza. Será que te lembra alguma coisa? Uma parcela da igreja, filha nobre, filhos nobres dentro da casa de Deus, vivendo como mendigos. Vivendo como mendigos. Se você olhar, as igrejas que mais crescem no Brasil são as igrejas que pregam o evangelho assim, ó: vem para Jesus. Se você está de fusquinha, daqui a um ano você vai estar de Honda Civic. Vem para Jesus, e se você está sem casa, daqui a 2 anos você vai comprar a casa do Renato Aragão. Amém. Pedintes dentro da casa de Deus. Pedintes. E o que faz essas pessoas pedirem e viverem como mendigos dentro da casa de Deus, eu não condeno elas. Na verdade, o meu ministério existe para abrir os olhos dessas pessoas, para trazer a luz dessas pessoas, para pegar essas pessoas, como os discípulos de Jesus fizeram, e levar até ele e dizer: ó Jesus, mais um ceguinho para o Senhor. Filhos nobres,
vivendo como mendigos. E mendigo, quando você se aproxima dele, qual é a primeira coisa que ele te diz? Bom dia, tudo bem, como vai? Ele te estende a mão. Me dá alguma coisa. Me ajuda, por favor. Me dá alguma coisa. E muitos de nós, nos nossos relacionamentos com Jesus, vivemos como mendigos. Vamos à presença dele apenas para pedir. Sabe, se a gente não vigiar, a gente passa o dia inteiro sem orar, deita na cama e diz: ô Senhor Jesus, muito obrigado por tudo, guarda minha casa de ladrão, guarda meus filhos, tudo, não deixa nada acontecer, não, desgraça, em nome de Jesus, amém. Por causa da rotina, por causa dos filhos, do trabalho, das pressões financeiras, dos problemas de relacionamento. Se você permite o seu ativismo, às vezes até o ministério, vai roubando a nossa visão. E a gente começa a viver como mendigos na presença de Deus. Mas olha o que Jesus faz com esse mendigo, com esse cego. Jesus toma a mão dele e leva para fora da aldeia. Bom, Jesus poderia ter curado ele bem ali. Eu tenho certeza disso. Jesus olharia para ele como para qualquer outro cego e diria: vai, a tua fé te salvou. Mas Jesus toma a mão daquele cego e leva para fora da aldeia. E o ato de tomar a mão significa tomar a direção, o controle. E esse é o primeiro processo para que o avivamento possa acontecer na sua vida, para que o milagre que você tanto ora possa acontecer na sua vida. Quantos querem um milagre nessa noite? Amém. O primeiro processo de Deus na sua vida vai ser tomar a sua mão. Vai ser dizer para você: meu filho, me dá a sua mão. Minha filha, me dá a sua mão. Deixa eu te guiar. Deixa eu controlar a sua vida. Sabe, e é muito difícil para nós entregar o controle para Deus. Tem marido e mulher que discute pelo controle da televisão, quanto mais pelo controle da vida. Eu e minha esposa, de vez em quando ela esconde o controle, eu vou procurar no desespero. Eu quero assistir Vale Tudo e ela quer assistir programa de culinária de moda. Não, amor, então 5 minutos para Vale Tudo, 5 minutos nesse bolo aí. E a gente encontra um jeito, mas a maioria das vezes eu fico assistindo bolo, não tem problema não. Dizem que existem 2 tipos de marido, né? Aquele que assume que é a esposa que manda e aquele outro que mente. Estou brincando. Mas sabe, é muito difícil para nós entregar o controle das nossas vidas para Jesus. Eu gosto de brincar dizendo que às vezes a gente canta para Deus aquela música, não sei se você já ouviu: abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. É muito forte isso. E você acabou de cantar isso. A música seguinte é: restitui, eu quero de volta o que é meu. Me dá de volta, Senhor. Não dá, desisto. E a gente sempre acha que Deus está atrasado. A gente sempre acha que Deus está atrasado. Você ora para Deus, você ora 1 mês, 2 meses, e a sua resposta não vem. Você diz: não, Deus, me dá, deixa, eu vou fazer por minha própria conta. O Senhor está demorando demais. E o tempo de Deus não é o seu tempo. Deus vai trazer o avivamento dele sobre a sua vida, sobre essa cidade, da maneira dele, no momento dele. O nosso trabalho é clamar, é nos colocar diante do altar todas as noites como sacrifício. Senhor, se Uberlândia precisa de um sacrifício para ser queimado e subir como incenso agradável ao Senhor, eis-me aqui. Esse é o seu trabalho. Eu não sei se você já ouviu aquela música antiga que diz assim: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Você já ouviu? É esse o seu trabalho. Descansar em Deus.
entregar o controle da sua vida para Deus. Todas as vezes que eu vou viajar, na maioria das vezes eu tenho que entrar no avião. E essa para mim é a pior parte do ministério. Eu não gosto de voar, mas eu tenho que voar. Então às vezes a gente está sentado ali e começa uma turbulência. E todo mundo fica com medo. Eles dizem que eu sou o mais medroso, mas não é. Eles é que são. E começa aquela balanceira para todo lado, confusão, vento soprando, todo mundo pedindo perdão pelos pecados. Otávio começa a ler o Salmo 23. Senhor é meu pastor. É o desespero, porque a gente não está no controle. Quando você entra no avião, você aperta o cinto e você não está mais no controle da sua vida. Há um piloto te guiando. Se ele errar, morre todo mundo. Não é verdade? É da mesma maneira com Jesus. Quando você entrega o controle da sua vida a Ele, Não, isso não você pode senta e confia. Essa música que você Você aperta o não. cinto, Ficou horrível. entendendo que Ele é o piloto perfeito. Que Ele é aquele que já venceu. Será que vão existir turbulências nesse voo? Vão. Fala para quem está do lado. Vão existir turbulências. Essa é a única promessa que você não precisa correr atrás. Ela vai se cumprir na sua vida. Não, mas aquela não tem como No comprar, não. mundo tereis aflições. Você não precisa jejuar para ter A pastora vai ficar brava com você. Hã? Não. Mas se você Mas estiver no centro da vontade de agora a Deus, filmagem está uma você vai descansar durante a turbulência. Tem não. Eu aprendi que existem dois tipos de tempestade na vida. Eu não, eu deixava fumar. Na vida de um homem de Deus. Quando eu tirar fumar. A primeira delas é a tempestade de Jonas. E a Bíblia diz que Jonas, o profeta Jonas, fugia da face de Deus. Jonas havia conseguido arrumar um problema pessoal com Deus. Deus enviou ele para declarar perdão a Nínive novamente, mas ele já tinha declarado juízo, então ele não queria ir, para não perder a moral de profeta. Ele entra num barco e foge de Deus, foge do chamado, sai do centro da vontade de Deus para vir aqui. E a Bíblia diz que o barco balançou e balançou feio. Todo mundo ficou com medo, e os marinheiros inteligentes disseram: cara, isso não é normal. Alguém fez alguma coisa para algum Deus aqui. Vamos tirar a sorte. Caiu justamente no cabeção. E ele estava tão mal. Ele sabia que estava fugindo. Que ele pediu para ser lançado no mar. E a gente sabe que vem um peixe grande, engole ele tem uma oportunidade de vida. Mas ele não sabia que isso acontecia. Quando Jonas pede para ser lançado no mar, Jonas está pedindo para morrer. Porque quando você foge do centro da vontade de Deus para a sua vida, os sonhos que Deus colocou em você começam a morrer. O espírito começa a ser apagado dentro de você. E o segundo tipo de tempestade que um homem de Deus enfrenta é a tempestade que Jesus enfrentou quando ia de uma cidade a outra. E a Bíblia diz que o barco balançou do mesmo jeito. E todo mundo ficou desesperado do mesmo jeito. E eles foram procurar Jesus. Jesus estava dormindo. Sabe por quê? Porque quando você está no centro da vontade de Deus, virão tempestades, virão problemas, virão situações difíceis, mas você terá paz para dormir, você terá descanso, você terá segurança, porque a sua segurança não está no barco, nem no mar que está balançando, está na promessa. Amém? Muito obrigado pelos três, glória a Deus. Aleluia. Tem algum presbiteriano aqui nessa noite? Aleluia. Sabe quando você está centrado no plano de Deus para a sua vida, você viverá problemas da mesma maneira.
mas você entende que Deus está no controle. Fala para quem está do seu lado, entrega o controle da sua vida para Jesus. E olha, o cego deixou que Jesus tomasse a mão dele. Jesus levou ele para onde? Jesus levou aquele cego para fora da aldeia. E eu me pergunto que aldeia era essa? Por que Jesus tirou ele daquele lugar para operar o milagre na vida? Sabe por quê? Porque a aldeia para nós, muitas vezes, é a nossa zona de conforto. É o lugar onde nós nos acostumamos com Deus. É o lugar onde nós nos acostumamos com as coisas de Deus. E o ser humano tem isso. O ser humano no começo se apaixona pelas coisas. E com o tempo, essa paixão vai sendo provada e algumas coisas vão perdendo valor. Sabe, eu me lembro, na época do Natal, minha filha queria a bonequinha do Toy Story, uma fazendeira. Eu fui numa loja para comprar, na melhor loja, e perguntei o preço, quanto que custa? R$199. Misericórdia. Beleza, eu vou comprar. É a felicidade da minha filha, eu quero ver aquele sorriso. Comprei. Levei para ela no Natal. Ela ficou felizona lá em casa, brincando com a bonequinha. Agora vamos visitar o Natal do vovô. E fomos, chegou lá, deu presente, cadê a boneca? Ela jogou no canto. Eu peguei a boneca e falei, agora briga com essa boneca. Briga! Não, nós estamos dando presente, vou lá, presente vovô. Eu não 6 meses brincando com essa boneca, não valia a pena. E às vezes a gente é assim. Tem discípula nossa que chega, pastor, eu estou casada há 3 anos. No começo, todo fim de semana eu ia para o cinema com meu marido, meu namorado. Me dava flores, ele só andava cheiroso, bonito. O último filme que a gente assistiu, pastor, foi Titanic. É complicado, hein? Ele era todo bem cuidado, agora está gordinho, não quer mais ir para academia, não me elogia mais. E no começo, era aquela loucura. Quem aqui já se apaixonou? Só metade, tá certo? Tudo bem. Eu me lembro das meninas apaixonadas no colégio, eu olhava para o lado, elas estavam escrevendo no caderno milhões de vezes, Bruno, coraçãozinho, Bruno, coraçãozinho, Bruno, coraçãozinho. E aí ligava para a namorada e dizia, oi amor, tudo bem? Tudo. Não, amor, eu te liguei 5 minutos atrás, mas é porque já deu saudade. Não, não tem problema. O que você fez nesse intervalo? Ah, eu lanchei. Você comeu o quê? Pão. Feijão, suquinho. Ah, então tá bom. Então tá, tchau. Amor? Oi? Já tá aí? Tô. Você não ia desligar? Aí, mas desliga você. Não, eu não vou desligar não, desliga você. Então tá bom, tchau. Alô, oi. É assim, tá naquela loucura. Você não quer se desligar daquela pessoa porque você está tremendamente apaixonado por ela. E se você não cuida daquilo que é especial para você, aquela paixão, aquele desespero, aquela fome por um abraço, por estar junto, começa a se desgastar com o tempo. Com Jesus nós devemos ser da mesma forma. A gente deve fazer as ligações mais longas das nossas vidas para Deus. E quando você ora, você se sintoniza em Deus, você se conecta em Deus. E quando você está apaixonado, você não quer desligar. E muitas vezes nós resumimos, cantamos que estamos apaixonados para Deus, fazemos uma ligação por dia, às vezes, na hora do almoço, Senhor, obrigado por esse alimento. Que paixão é essa? Se a gente não vigia, as coisas que têm valor para nós vão perdendo valor com o tempo. Eu tenho um amigo, Luciano Subirá, que ele me contou um caso muito especial que aconteceu entre ele e a esposa dele. Ele foi comprar pão e naquilo ali ele pega e compra um
batom garoto para a esposa, um chocolate. Chega em casa, ele entrega aquele chocolate para a esposa, e ele espera um abraço, um sorriso, qualquer coisa, muito obrigado. A esposa olha para ele e diz: Luciano, como você mudou. Ele diz: meu Deus, o que foi que eu fiz? Meu amor, quando nós éramos namorados, você me dava Lindt, me dava Copenhague, aquelas caixas em formato de coração. A gente ficou noivo, você começou a me dar aquelas caixas de bombom garoto. A gente casou e no primeiro ano você me deu aquela caixa de bombom sortido. E agora você me vem com um batom garoto. Complicado. Ele se arrependeu, depois deu um presente melhor para a esposa. Mas ele disse que naquele dia o Espírito Santo ministrou o coração dele e disse: Luciano, muitos dentro da minha igreja, da minha casa, têm feito isso comigo. No princípio do nosso relacionamento eu tinha tudo deles. Eu tinha a primeira parte do coração deles. Eu tinha a primeira parte do tempo. Eu não sei se você se lembra quando você veio na frente da sua igreja no altar e entregou a sua vida para Jesus. Naquela semana, como você estava quebrantado, se alguém te falasse esse nome Jesus, por várias vezes você chorava fácil. E o tempo vai passando e alguns de nós vão diminuindo a porção de Deus. No começo Deus tinha o seu tudo. Talvez hoje você tenha diminuído a porção de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus só aceita o primeiro lugar da sua vida. Não tente dar o segundo lugar ou o terceiro lugar para Deus, porque isso significa que Ele vai estar fora da sua vida. Em Gênesis, Caim e Abel foram sacrificar ao Senhor. Um deles ofereceu o seu tudo, o outro ofereceu. Deus aceitou aquele que ofereceu o seu melhor. Eu não estou falando de dinheiro. Tem irmão que já fica travado, vai pedir oferta. Esconder logo a nota de 100 aqui, vai pedir oferta. Não vou pedir oferta. Eu falo do seu tudo aqui, ó, seu coração. Deus não precisa do seu dinheiro, irmão. Para Deus, 10 reais e 10 milhões é tudo papel. Ele é o dono de todo o ouro e toda a prata. Deus precisa do seu coração. Que é o nosso coração, que é provado por Deus através do tempo. Se você de alguma forma se acostumou e entrou nessa aldeia, nessa zona de conforto, no seu relacionamento com Deus. E nós podemos entrar numa zona de conforto até no avivamento. Você começa a viver a religião daqueles que não vivem a religião. Tem gente que diz: ah, não, eu não posso ficar quieto, porque eu sou do avivamento, eu tenho que ficar doido. Daqui a um tempo, Deus quer que você fique quieto para Ele falar contigo, mas você não consegue, porque você encontrou um formato em Deus. E Deus não é um Deus de formatos. Deus é um Deus dinâmico que está constantemente mudando, apesar de ser o mesmo sempre. O que você precisa para viver o avivamento não é de um formato, é caminhar alinhado com Deus. Que aí Deus vai te dizer: vai para a esquerda, você vai. E é na esquerda que haverá provisão, unção e autoridade para a sua vida. Aleluia. Fala para quem está do seu lado: não são os formatos. Não são os formatos. É no formato de Deus. Aleluia. Olha para quem está do seu lado com uma cara de charabacantas aí, bem sério. Sério, irmão? Diga para ele: saia da aldeia. Não se acostume com Deus. Deus não é algo normal.
Tá bom já. Que ele falou? Deus é sobrenatural. Amém? Deus não pode se tornar algo normal na sua vida. Gostei do suporte da câmera. Deus não pode se tornar algo normal na sua vida. Sabe, vou para mais um pouco. O que eu quero? É mais uma conferência que eu vou participar. Não é isso. É mais um encontro com o amado da sua alma. Você lembra como você se arrumava para encontrar com seu marido no começo do seu namoro? Tanto de perfume que você passava, todo mundo tossindo na sala de casa, fazia chapinha. Você precisa dar a mesma importância aos seus encontros com Deus. Essa conferência vai acabar, mas o seu relacionamento com Deus vai continuar. Vai continuar cada vez mais forte, cada vez mais profundo, de glória em glória, em novidade de vida. As conferências vêm para te animar, para abrir os seus olhos, para te mostrar direcionamentos. Mas o seu relacionamento com Deus não vai ser ditado por pastor nenhum. É você e Deus. Chega de pegar carona no relacionamento do pastor, do líder. Tem irmão que vive do testemunho dos outros. Irmão que Deus fez na tua vida, na minha, não sei, mas na vida daquele irmão ali aconteceu um milagre para Deus. Por muito tempo eu vivi assim. Eu era um adolescente dentro da igreja, desviado, filho de pastor, o cara mais doido da igreja. Os diáconos todos tinham raiva de mim, porque eu bagunçava e eles não podiam fazer nada, porque meu pai é pastor presidente. E eu dizia, resistir aos diáconos, eles fugirão. Era namorador, era rebelde, era desobediente, e todo domingo eu ia para a igreja. Keith Green, um grande avivalista, ele diz, assim como ir para a igreja não te faz um crente, entrar no McDonald's não te transforma num Big Mac. Isso é verdade. Não é porque você está dentro do McDonald's de noite que você vai virar um Big Mac, irmão. E não é porque você está toda semana na igreja que você é crente. O que te faz crente, cristão, amigo de Deus, é relacionamento. Você e ele, todos os dias, 24 horas por dia, conectado com Deus. É esse o convite de Deus. Desde o princípio do universo, que Adão, que Eva, que todo filho de Adão, todo ser humano nascesse na presença dele e se tornasse amigo dele. É para isso que nós fomos criados. A palavra diz que no princípio, toda viração do dia, de tardinha, Deus ia encontrar com Adão e Eva. E Deus não ia para ficar falando, Deus ia para ouvir. E aí, o que você fez hoje, cara? Ah, Deus, hoje eu pus o nome naquele bicho ali, comi essa árvore aqui, conversei. Deus ia para ouvir, para conversar como amigo. E sabe, as coisas não mudaram muito. Deus continua querendo te ouvir. Deus continua querendo falar contigo. Mas para isso você precisa parar um pouquinho. Fechar os seus olhos. Quando eu digo fechar os olhos, não há nada de místico nisso. Fechar os olhos significa parar de ver um pouquinho o que está no exterior e olhar para o homem interior, olhar para dentro. E a nossa sociedade é uma sociedade que só valoriza o externo. Tem valor quem é bonito, quem tem dinheiro, quem anda disso, daquilo. Então a sociedade valoriza. Mas Deus não está nem para isso. Deus valoriza o homem interior, o que você tem dentro de si, o tesouro que Ele colocou dentro de você. E nós, como igreja, como parte do avivamento de Uberlândia, eu profetizo isso em nome de Jesus. Precisamos ser uma igreja que abre os olhos para o mundo apenas para procurar os perdidos. Mas que vive em conexão com Deus. Pode aplaudir, irmão. Deus é fiel, Deus é maravilhoso.
sair da aldeia, sair da zona de conforto. Tem irmão que já tem a cadeirinha gravada com o nome dele. E se você senta, ele não se zanga, dá licença que esse lugar é meu. Aí vai para o culto, leva os mesmos R$5 de oferta. E sabe, no avivamento, as pessoas que realmente receberam avivamento, elas são liberais. Você já viu bêbado negar dinheiro para alguma coisa? Você já viu? A melhor hora para pedir dinheiro para o meu avô, que já morreu, era quando ele estava bêbado. O avô me arruma um dinheiro aí, pensava que dava 10, dava 50. Você já viu bêbado com medo de briga? Compra briga? Bêbado chama uma festa todinha. Vem, todo mundo! Bêbado perde a emoção. E o avivamento vai te deixar bêbado, irmão. O avivamento vai te deixar bêbado. Com um vinho novo do Espírito Santo, que vai te tornar alguém mais liberal, alguém mais ousado, mais corajoso para se mover no Espírito. A palavra diz que o reino de Deus é conquistado por violência espiritual. Não existe avivamento sem pessoas liberais. Avivamento custa dinheiro. Fala para quem está do seu lado. Avivamento custa dinheiro. Essa cadeira que você está sentado, alguém pagou por ela. Esse local, alguém pagou por ele. Essa luz, esse som maravilhoso, alguém foi usado por Deus para custear tudo isso. E eu oro para que vocês daqui a um tempo, sejam um patrocinador do avivamento. Você sabe o que eu tenho dado para o avivamento na minha nação? A minha vida. Eu tenho 2 filhos. Uma filha com 6 anos. Um filhinho que faz 2 anos agora, dia 18. E a minha esposa vai estar na África. Eu vou ter que ficar 10 dias em casa para ficar cuidando das crianças. Mas a maioria dos meus fins de semana eu penso, os pais, as mães estão no shopping com os filhos, brincando no pula-pula. E a minha filha com certeza pergunta por onde andará o pai dela. E essa resposta, talvez ela não tenha agora, mas daqui a 20, 30 anos, ela vai entender que eu marquei a minha nação. Avivamento tem um preço. E esse preço é a sua vida, é o seu tempo, o seu dinheiro, a sua família. Nós não podemos desejar um avivamento ou querer tocar o fogo de Deus, sem estar dispostos a ser os primeiros que serão queimados. E quem é queimado morre, irmão. Tem crente que diz, pastor, me abençoa. Não tem como abençoar uma vida que Deus quer que você perca. Nós estamos aqui, a primeira coisa que o avivamento faz com a igreja é matar ela, para que possa nascer uma nova igreja. Você está aqui nessa noite para sair morto daqui e vivo para o avivamento, para aquilo que Deus vai fazer em Minas Gerais, Uberlândia, na nossa nação. Avivamento custa tudo, e só recebe o avivamento quem está disposto a dar o seu tudo. E aqui, depois que Jesus leva ele para fora da aldeia, a palavra diz que Jesus cospe nos olhos. Eu fiquei, meu Deus, será que tomar a mão do cego e levar para fora da aldeia já não era bastante? Precisava dar uma cuspida no homem. Se fosse ele dizer, peraí, vocês estão exagerando. Está acontecendo, estão me cuspindo. Isso é pegadinha. Mas aquele cego permaneceu diante de Jesus, mesmo sendo humilhado, mesmo vivendo uma situação que para ele seria desagradável, porque ser cuspido nunca é bom, irmão. Mas quando Jesus estava fazendo isso na vida dele, Jesus estava dizendo, eu vou realizar o que você tem desejado no seu coração, mas vai ser da minha maneira. Você está disposto? Eu te pergunto, você quer avivamento mesmo? Você quer a presença de Deus, o mover de Deus sobre a sua família, sobre a sua vida? Se prepare, porque Ele vai vir da maneira de Deus, não da sua maneira. E da maneira de Deus, a maioria das vezes é desconfortável, dói, incomoda, porque Deus vai te esticar para que você esteja pronto e humilde o suficiente
suficiente para receber aquilo que Ele tem para a sua vida. Se você quer o avivamento, se você quer esse milagre tanto, entenda, não vai ser da sua maneira, vai ser da maneira de Deus. Vou contar mais uma história muito legal que eu ouvi de um amigo, pastor Zezinho, de Minas Gerais também, filho do pastor José do Rego, que foi o fundador da igreja de Lagoinha. Ele me disse que uma irmã conhecida dele estava completando seus 29 anos e ainda não havia casado. E ela estava entrando em desespero porque ainda não tinha casado. Meu Deus, eu não posso ficar para titia. Ela já havia tentado em todos os sites, amorcristão.com, achaungido.com, estou solteiro e só um milagre.com, esse tipo de site, entendeu? Isso para mim é site desesperado. É sério. Eu conheci minha esposa assim, ó, frente a frente. No dia que eu olhei aquela Ferrari estacionada, eu me apaixonei. Eu saí da igreja num domingo, e como é uma região de praia, as pessoas vão para a praia lanchar, existem muitos bares, lanchonetes, restaurantes legais. E eu vi um grupo de crentes na pracinha cantando e adorando. E de longe eu vi a minha esposa. E falei, é hoje que eu vou fazer vigília. Entrei naquele grupo, orei a noite inteira. Cantei, toquei violão. No final eu consegui chegar pertinho dela. E a gente falou ali uns 10, 15 minutos sobre Jesus, só sobre milagres, só sobre sonhos ministeriais. E quando eu entrei no carro, eu disse, cara, essa é minha esposa. Os meus amigos disseram, cara, você tá louco, se apaixona muito rápido, bicho. Eu disse, não, hoje eu vi uma mulher diferente. Essa é a minha esposa. E naquela noite eu fiz uma oração e disse, Deus, ela é tua filha, eu sou teu filho. Eu estou te pedindo nessa noite a tua filha em casamento. E fiquei calado. E ela disse, teu número de celular? Eu disse, não, me dá o teu, amanhã eu te ligo. Eu não tinha celular. No dia seguinte eu fui atrás do emprego para comprar um celular. Eu pedi para meu pai, disse, ele vai de celular? Vai trabalhar. Eu arrumei um emprego de promotor. Desafio Sebrae, não sei se você conhece o desafio. Desafio Sebrae precisava de rapazes bonitos e bem apresentáveis para divulgar nas faculdades o desafio. Eu aceitei. No primeiro dia chega o diretor e me dá uma calça de lycra rosa. Não, porque o negócio aqui é meio surfista, a gente vai colocar uma prancha mecânica e quem ficar mais tempo em cima da prancha é que vai ganhar o prêmio, que é a inscrição no desafio grátis. E vocês vão fazer a demonstração. E lá me tacar em cima da prancha de calça rosa, no meio de uma faculdade. Todo mundo rindo de mim. 2 dias depois, eu recebi o primeiro pagamento da minha vida, R$400. Comprei um celularzinho, liguei para minha esposa, mandei uma mensagem, estava com saudade, quando é que ia ter outra vigília. E de vigília em vigília, e 10 meses depois nós estávamos casados. Hoje eu sou um dos homens mais felizes dessa terra. Minha esposa é médica, se formou em medicina, pediatra. Meus filhinhos são apaixonados por Jesus. Minha família é uma família abençoada por Deus. Então entenda, meu irmão, você não vai encontrar sua esposa, seu marido em site, não. Site todo mundo é quem pode, né? O cara põe uma foto do Tom Cruise, põe que o nome dele é Thiago, o nome dele é Everardo. Ele não tem nada a ver com o Tom Cruise. Fala para quem está falando, cuidado. Você vai procurar ungido e vai achar mugido. Você casou, você tinha quantos anos, Fred? 19 anos. Casei com 19 anos, fiz uma loucura. Mas casei porque eu sabia que ela era a mulher de Deus para minha vida e que eu estava no centro da vontade de Deus. Não vai sair casando com 19 anos dizendo que eu casei e vai dar certo. Eu vou me embora, você se arrebenta aí. Jesus cospe nos olhos daquele cego. E sabe, essa irmãzinha fez um voto com Deus. Senhor, eu vou orar por 30 dias.
até que o Senhor me diga se esse ungido está vindo ou não. Começou a orar, foi fiel na oração, no jejum. No dia 29 ela teve um sonho. No sonho ela estava no altar orando, a porta da igreja abria, entrava um rapaz bonito de branco com uma rosa e dizia: meu amor. E ela acordou nesse sonho e disse: aleluia, Deus fiel, respondeu a minha oração, o milagre vai acontecer. No dia seguinte ela acordou mais cedo, comprou um vestido novo, se perfumou, chapinha e tal. Foi para a igreja 2 horas mais cedo, ficou lá no altar só adorando. Eu sou obrigado pelo meu marido. Obrigado, eu sei que o Senhor está enviando meu marido. Querido, não é que a porta da igreja abriu? E ela começou a tremer e dizer: meu Deus, é verdade. É verdade. Ela olhou para trás e viu 2 perninhas trêmulas e uma bengala e uma calça social. Ela virou: está amarrado em nome de Jesus. Não foi isso que eu te pedi, Senhor. Teoria cruzada nessa oração. E ela virou de novo, era um senhor de mais ou menos uns 85 anos, com a bengalinha dele. E ele chegou lá onde ela estava e disse: minha filha, sai em nome de Jesus. E saiu correndo da igreja. Agora sabe o que ela não sabia? Que aquele senhor era pai de um rapaz de 29 anos também. Fazendeiro, homem de Deus, um menino trabalhador, virgem. Estava orando pela sua esposa porque não queria ser precipitado. E Deus tinha dado um sonho a ele que a esposa dele estaria dentro daquele templo esperando ele. Só que ele era muito tímido. Ele disse: pai, vai lá e vê se isso não é loucura da minha cabeça. Olha para quem está do lado bem sério e diga para essa pessoa: não corra do velho. Sabe por que ela correu do velho? Ela correu do velho porque ela esperava da maneira dela. Ela esperava a provisão de Deus e o milagre da maneira dela. Mas Deus vai fazer da maneira dele na sua vida. Então às vezes você espera que Deus faça de tal forma. E se Deus fizer de maneira contrária àquilo que você está esperando, você está disposto a permanecer até que Deus realize tudo que Ele tem para realizar na sua vida? Amém. Muitos de nós somos tímidos. E no meio do avivamento a gente fica com medo, porque tem irmão que está voando igual borboleta. Tem irmão que está voltando, gritando. E você é mais centrado, mais na sua... Oh meu Deus, acho que eu sou o maior pecador dessa igreja. Eu estou tocando em todo mundo, eu estou aqui. Sabe, irmão? Faz sacrifício de adoração. Se você não é doidão, então saia da sua aldeia, levanta sua mão e começa a bradar em voz alta e dizer: Deus, muda a minha vida, toca na minha identidade, toca na minha personalidade. Eu não quero ser tímido, eu quero ser um leão, eu quero ser um homem e uma mulher de Deus. Nós não podemos usar a nossa personalidade como escudo. Não, mas é porque eu sou tímido. Não, mas é porque eu não sei orar alto, eu não sei gritar. Não sabe porque você não está desesperado. Porque quem está desesperado não está nem aí para o que vão dizer. Eu já falei, minha esposa é médica, às vezes o celular toca 2 horas da manhã no carro. E é uma mãe. E eu atendo com aquela voz de Cid Moreira: boa noite. Eu queria falar com a doutora Flávia, olha, ela está dormindo, são 2 horas da manhã. Eu sei, mas é porque o meu filho está com febre, isso e aquilo. Uma pessoazinha, menor vergonha na cara de estar incomodando. No dia seguinte eu pergunto: que mulher é aquela? Não, é uma juíza, é uma advogada, é uma outra médica amiga minha, mas é porque estava muito desesperada. Sabe, quando é algo que tem valor para você, quando é algo que realmente tem valor para você, você não está nem aí se você vai incomodar. Você não está nem aí se vão te olhar e dizer: esse cara é louco, essa mulher é louca. Você só se importa com o seu milagre. Você só se importa com aquilo que você precisa. E nós nos escondemos atrás da nossa personalidade. Eu sou tímido. Tímido nada. Falta sede, falta fome por Deus. Falta desespero. O avivamento vem acompanhado por um desespero santo.
E a primeira coisa que Deus vai encher a sua vida nessa noite é com um desespero santo pela presença, pelas coisas de Deus. Glória a Deus. Uma fome que vai ser maior do que qualquer outra presença na sua vida. Você vai gastar 5 minutos com o Facebook e 5 horas no seu quarto adorando a Deus. Você não vai conseguir parar de ler a sua Biblinha, de andar com ela, de entender o valor das coisas eternas, das coisas de Deus. E sabe de uma coisa? O seu diploma vai ficar na terra quando você morrer. O seu carro vai ficar na terra quando você morrer. E eu não falo isso porque eu tenho um carro ruim, não. Eu tenho um carro bom. Eu tenho uma boa casa. Eu tenho uma boa condição de vida. Eu não viajo porque eu preciso de dinheiro. Eu tenho um emprego na minha igreja, um salário todos os meses. Eu viajo porque eu tenho uma responsabilidade com o meu chamado. E porque eu entendi que eu sou um sacrifício na presença de Deus. E você vai entender isso também. Se você se alistar para esse avivamento em Uberlândia, entenda algo, Deus vai te dar tudo o que você precisar. A tradução mais literal do Salmo 23 é: o Senhor é o meu pastor e Ele me dá tudo o que eu preciso. Tudo o que você precisa, se você estiver no centro da vontade de Deus, você vai ter. Mas nada disso vai te ter, porque você é do amado. Você pode ter as coisas, mas as coisas não podem te possuir. Saia da aldeia e permita que Jesus cuspa nos seus olhos. Se permita ser humilhado. Um dos processos de Deus nas nossas vidas é a humilhação, porque nós somos muito orgulhosos. A gente quer tudo da nossa maneira. A gente nunca quer se abaixar um pouquinho. A gente sempre acha que Deus tem que fazer do nosso jeito, ponto final. E a palavra diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Sabe o soberbo? Aquele que acha que é da sua maneira. Aquele que eu disse para vocês: se Deus quiser me tocar, Ele me toca aqui atrás, eu não preciso lá na frente, não. Deus resiste a esse tipo de pessoa. Mas o humilde, aquele que reconhece: eu não sou nada sem Deus, eu não tenho nada sem Deus, esse recebe graça de Deus. E o avivamento vai se estabelecer na sua vida. Eu creio em nome de Jesus. E uma das marcas do avivamento de Uberlândia será uma igreja humilde. Uma igreja que possuirá de tudo, mas que será possuída por Deus. Deixa Ele te humilhar. Deixa Ele te esticar. E às vezes tem irmão que é usado por Deus para isso nas nossas vidas. A gente pensa que é usado pelo diabo. Misericórdia. Tem discípulo que a gente pensa que é enviado por cão. Mas às vezes é enviado por Deus. Todo Davi precisa de um Saul. Saul esticou a fé de Davi. Saul trabalhou o relacionamento de Davi com Deus. Se você está sendo humilhado, estão pisando no seu calo, meu irmão, você só presta contas a Deus. Se ajoelha e diz: Deus, está isso, está doendo, mas recebe meu sacrifício. Eu sou teu. O dia que o Senhor quiser tirar isso da minha vida, tira. A gente pensa que a igreja é um lugar de pessoas perfeitas. Não é. A igreja é igual a arca de Noé. Tem cavalo te dando coisa. Tem gente gritando. Às vezes cheira cocô. Mas se você pular fora, você está morto. A igreja é igualzinha à arca de Noé. Pula fora, irmão, para você ver. Você está morto. Um dos processos de Deus é a humilhação na sua vida. É você entender que Deus vai fazer da maneira dele. É você desistir da sua maneira. Levanta as tuas mãos nessa noite. Diga para Deus: Senhor, eu desisto de viver a minha vida da minha maneira. E eu decido viver da tua maneira, como o Senhor achar melhor. Em nome de Jesus. Amém.
Essa é a marca do avivamento. Foi a oração de Jesus no Getsêmani. Jesus estava lá oprimido, suando sangue. Jesus havia entendido que havia chegado a hora de morrer e passar por tudo que ele passou. E a oração de Jesus foi: Pai, se tu puder, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Essa deve ser a nossa marca. Então, depois de ter cuspido nos olhos, Jesus coloca as mãos sobre ele e pergunta: você está vendo alguma coisa? E ele, levantando os olhos, disse: eu vejo homens, mas vejo como árvores que andam. Aquele homem recebeu o milagre, ele recebeu a visão, mas ele não recebeu por completo. Ele recebeu o avivamento, porque os olhos dele já tinham perdido a vida, e avivamento é trazer vida novamente. Ele recebeu vida sobre os seus olhos, mas ele não recebeu por completo. E no avivamento é da mesma maneira. Deus vai fazendo coisas na sua vida e você não vai entendendo, mas você vai permanecendo. Deus vai abrindo sua visão, mas você não consegue ver muito longe, mas você vai permanecendo. Quando eu iniciei o ministério, quando eu gravei o primeiro CD, eu nunca pensei que eu chegaria ao 6º, 7º CD e que eu iria onde Deus me levou. Mas eu nunca parei de caminhar. Eu nunca parei de acreditar que Deus poderia fazer mais. Deus não precisa que você corra. Deus precisa que você nunca pare. Meu pai diz isso. O que faz diferença não é correr igual louco. A gente assiste aquela São Silvestre. Não sei se você já assistiu essa corrida. E na São Silvestre tem gente que vai vestido de Bob Esponja. Você já viu? O cara bota a camisa do Batman, do Barney, e dá largada e sai desesperado. E no começo ele está na frente daqueles kenianos, dos brasileiros. Passa uma hora, passa 2 horas, você não vê mais ninguém. Está todo mundo jogado na grama, bebendo água. E só aqueles que estavam compenetrados, eles não estão nem correndo tanto, eles estão aqui no passinho deles, ó. Mas eles não param para nada, eles não olham para a esquerda e nem para a direita. E no final eles estão no pódio. E esse é o segredo da vida cristã. Nunca deixar de caminhar. Talvez você esteja hoje, nessa noite, como eu estava no início da minha vida ministerial. Eu não tinha a menor ideia do que Deus ia fazer. Sabe, tem uma história de um cara milionário, texano, lá no Texas, fazendeirão. Todo fim de ano ele pegava, alugava um tubarão e botava dentro da piscina. E ele dizia: quem pular nessa piscina e atravessar até o final tem metade de tudo que eu tenho. Ninguém pulava, é claro. Mas uma noite ele disse isso e todo mundo ouviu um barulho. Um louco estava dentro da piscina. E ele saiu nadando desesperadamente igual o The Flash. Quem lembra do The Flash? Nós estamos ficando tudo velho. Ele atravessou a piscina até o final, saiu todo molhado, festa, foguete, a imprensa lá: cara, você está milionário, o que foi que te motivou a pular nessa piscina? Você é endividado? Você tem alguma doença terminal? Você está desesperado? Por que você arriscou sua vida desse tanto? Ele disse: olha, seu repórter, eu estou querendo até agora descobrir quem foi que me empurrou. Talvez Deus fez isso com você nessa noite. Você não tinha a menor ideia do que você vinha fazer aqui. Você veio para mais um evento na Apoteose, na casa de show, como vai ter PG, como vai ter milhares de eventos aqui dentro. E no seu coração seria mais um evento. E Deus te deu um empurrãozinho na piscina nessa noite, em direção ao seu destino ministerial, em direção ao seu destino, à sua caminhada com Deus. Glória a Deus. E aquele cego permaneceu. E no verso 5, Jesus colocou novamente as mãos nos olhos dele. E ele, olhando firmemente, ficou completamente restabelecido e já via ao longe distintamente a todos. Obrigado pelo aleluia. Vocês querem ter pai, tá devagar hoje. O cara foi curado, gente. Depois de todos os processos,
depois de ter entregue o controle da vida dele a Jesus, depois de ter saído do lugarzinho onde ele estava acostumado com a cegueira dele, depois de ter sido cuspido e humilhado, depois de ter recebido a primeira vez o toque e não ter sido completamente curado, ele permaneceu e ele foi completamente curado. Isso me deixa muito feliz. Sabe por quê? Porque eu entendo que se eu permanecer de pé diante de todos os processos de Deus na minha vida, o final disso será glorioso. Mesmo sendo humilhado, mesmo sendo ferido, mesmo sofrendo muitas vezes nas tempestades ministeriais da vida. Se eu permanecer de pé no centro da vontade de Deus, o final disso será milagroso. Eu verei a minha geração rendida aos pés do Senhor. Eu verei a minha nação rendida aos pés do Senhor. Eu verei a minha família rendida aos pés do Senhor. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui está num momento diferente das nossas vidas com Deus. Glória a Deus. Alguns de nós acabaram de entregar o controle da vida a Ele. Outros estão sendo desafiados a sair dessa zona de conforto. Outros estão sendo humilhados. Outros estão tendo que permanecer mesmo sem ver. Mas eu quero te encorajar a permanecer fiel, a colocar os seus dois pés no centro da vontade de Deus e não sair desse lugar por nada, nem por $1.000.000, a não entregar a sua pureza, a não entregar a sua santidade e aquilo que Deus tem para a tua vida por nada, por nenhum sonho pessoal. Sabe, eu quero fazer um convite especial nessa noite. Primeiro eu quero que você fique de pé. Eu queria pedir que todas as câmeras e celulares fossem desligados nesse momento.